Questão de número 77. Calcular o limite quando x tende a 1 de x elevado a 1000 menos 1 sobre x menos 1. Questão bacana essa aqui. Tem uma sutileza bacana aqui nessa questão, pessoal. Olha só. Existem duas definições de derivada aí que a gente está trabalhando, né? No nosso curso, aí, nos cursos que a gente está ministrando. A primeira é a seguinte, olha só. O f' de x é o limite quando o h tende a zero de f de x mais h menos f de x, isso tudo sobre h. Uma outra definição alternativa é essa aqui, olha, que são análogas as duas, são equivalentes, melhor dizendo. F' de a é igual a limite quando x tende a A de f de x menos f de a sobre x menos a. É para essa definição aqui que a gente vai olhar, tá bom? Agora vamos olhar para esse limite e esse limite, comparar esses dois limites aqui, tá? Esse limite e esse. Comparando os dois limites, a gente observa que eles estão no mesmo formato, com a igual a 1, tá vendo? Ó, o a igual a 1, o f de x como sendo x elevado a 1000, e aqui embaixo, ó, x menos a, x menos a, tá? Eles estão no mesmo formato. Então, de acordo com essa definição, esse limite é o f' de a. Portanto, tendo em vista que o a aqui é 1 pra gente, esse limite aqui vai ser o quê? Vai ser o f' de 1, é a derivada da função f no ponto x igual a 1. Qual é a função f? Aqui, ó, o f de x. Quem é o f de x? É o x elevado a 1000, tá? Então esse aqui vai ser o f' de 1 com, né, f de x igual a x elevado a 1000. Aí, que maravilha. Bom, agora a gente usa a regra da potência para calcular a derivada da função f, né? Pela regra da potência, a derivada de f de x vai ser f' de x igual a 1000 vezes x elevado a 99. Expoente décimo multiplicando, depois se diminui 1 no expoente. Aqui está o f' de x. Ele quer que a gente calcule o f' de 1. Então, o f' de 1 vai ser o quê? 1000 vezes 1 elevado a 99. Ou seja, o f' de 1 vai ser igual. 1 elevado a 99 dá 1 mesmo. Vezes 1000 dá 1000. Aí, questão bacana. Teoria a gente usou aqui, né? Calcular esse limite usando derivada, tá? Questão 78. Trace um diagrama ilustrando duas retas perpendiculares que se interceptam sobre o eixo y, ambas tangentes à parábola f de x igual a x ao quadrado. Essa é a primeira parte. Segunda parte, onde essas retas se interceptam. Então tá. Tá aqui a ilustração da primeira parte, pessoal. Olha só. A gente traçar duas retas, tá aqui essas duas retas, que são tangentes à parábola f de x igual a x ao quadrado. E além disso, essas duas retas são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus, e se interceptam sobre o eixo y. Tá aqui a situação, a ilustração, né? Primeira parte. Ilustre essa situação. Tá aqui a ilustração, tá? A segunda parte do problema está pedindo para a gente determinar onde essas retas se interceptam, onde elas se encontram. Conforme nós estamos verificando, elas se interceptam aqui no ponto P, que está sobre o eixo Y. E se ele está sobre o eixo Y, a sua abscissa é zero. Ele é da forma 0 e B. Vamos dizer que ele é da forma 0 e B. Porque ele está sobre o eixo Y, todo ponto sobre o eixo Y é tal que sua abscissa é zero. Então o ponto P é da forma 0 e B. Então, o que eu preciso determinar aqui no fundo, são as coordenadas, o valor de B, né? Eu preciso determinar o valor de B. Achado o valor de B, a gente, né, finaliza. A ideia aqui para resolver, para determinar o valor de B, é a gente escrever a equação da reta R, por exemplo. Porque se eu consigo escrever a equação da reta R, e esse ponto P pertence à reta R, basta substituir o x por 0 e o y por b, que eu consigo determinar o valor de b. Essa é a ideia. Então, vamos atrás da equação da reta R. Para isso eu vou ter que determinar as coordenadas desse ponto de tangência. Por exemplo, se esse ponto aqui tem coordenadas a e a ao quadrado, esse ponto aqui, em virtude da simetria da parábola, tem coordenadas menos a e a ao quadrado. Muito bem, menos a e a ao quadrado. Vamos fazer o seguinte agora, vamos calcular a derivada da função f de x. A derivada da função f de x, né, vai ser o quê? 2x pela regra da potência, né?
Bom, qual vai ser o coeficiente angular da reta R? Olha para a reta R. O coeficiente angular da reta R vai ser o quê? O F' de A. O coeficiente angular da reta R é o F' de A. Então vai ser o quê? O F' de A vai ser o quê? 2A. O coeficiente angular da reta R, F' de A, que é igual a 2A. Agora, o coeficiente angular da reta S, olha para a reta S, vai ser o quê? O F' de menos A. F' de menos A. É o F' de menos A. Ou seja, o F' de menos A, substitui o x aqui por menos A, você vai obter menos 2A. Então eu sei que o coeficiente angular da reta R é 2A, o coeficiente angular da reta S é menos 2A. O que mais eu sei a respeito dessas duas retas? Essas duas retas, elas são perpendiculares entre si. E existe um teorema, um resultado em geometria analítica que diz o seguinte: se duas retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares é igual a 1. É o mesmo que dizer o coeficiente angular de uma é o inverso negativo da outra, tá? Quem sabe a gente usa essa versão, né? Se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Essa versão eu já usei num exercício anterior, né? Se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Então vamos fazer o seguinte, olha, onde tem um m de r, agora você coloca 2a. É igual a menos 1 sobre... Onde tem um m de s, você coloca o menos 2a. Olha, esse menos com menos vai dar mais, então 2a é igual a 1 sobre 2a. Multiplicando cruzado, 2a vezes 2a, 4a ao quadrado é igual a 1. A ao quadrado vai ser igual a 1 quarto. E, portanto, a é mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto, ou seja, a é igual a mais ou menos 1 meio. Olha aí, eu já determinei o valor, os valores de a, né? A é igual a mais 1 meio, eu estou falando desse ponto, a é igual a menos 1 meio, eu estou falando desse aqui. Na verdade, se a for mais 1 meio, você vai ter aqui 1 meio e aqui menos 1 meio. Se o A for menos 1 meio, aqui vai ficar menos, você está considerando esse ponto primeiro, depois esse aqui primeiro, tá? Bom, então vamos lá. Considerar inicialmente o A igual a meio. Na verdade, basta só o A igual a meio aqui, tá? A igual a meio. Muito bem. Se A é igual a meio, significa que o coeficiente angular da reta R, o F' de A, vai ser 1, né? Significa que o F' de meio vai ser o quê? Ó? O F' de meio, 2 vezes meio, que é igual a 1. Muito bem. Agora, será que eu consigo escrever a equação da reta R? Consigo. Por quê? Porque a reta R ela é tangente ao gráfico de F no ponto de abscissa A. E sua equação é dada por y menos f de A igual a f' de A que multiplica x menos A. Então, y menos o f de meio, y menos f, que eu estou considerando A igual a meio, y menos f de meio igual a f' de meio, que multiplica quem? X menos meio. Bom, o que eu devo fazer para calcular o f de meio? Vem aqui na função, ó, f substitui o x por meio. Meio ao quadrado vai dar 1 quarto. Então, y menos 1 quarto é igual a f' de meio. Está aqui, ó, 1, que multiplica quem? X menos meio. Ou seja, y menos 1 quarto é igual a x menos meio. Pronto. Essa aqui é a equação da reta R. Equação da reta R. O que fazer para determinar esse B? Observe que esse B aqui, olha só, esse B, observe que esse ponto P está sobre a reta R. Então, suas coordenadas satisfazem essa equação. O que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa equação, substituir o x por 0 e o y por B, e eu acho B, tá? Vai ficar assim, ó, B menos 1 quarto é igual a 0 menos 1 meio. Então, B vai ser o quê? Menos 1 meio mais 1 quarto. Quando você tirar o mínimo ali, olha, vai dar 4, né? 4 dividido por 2 dá 2 vezes menos 2 dá menos 2. E o B, então, vai ser menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Então, respondendo agora a segunda parte do problema. Onde as retas se interceptam? Elas se interceptam no ponto P, que tem coordenadas 0 e menos 1 quarto.
Questão bacana essa aqui, não é verdade?